Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer parte do Network Fundamentals do Pre-Security Room do Try Acme. Hoje vamos fazer What is Networking? Networks em computação são aparelhos que estão ligados uns aos outros. Estes aparelhos são no mínimo 2 e podem ir aos bilhões de aparelhos. Estes aparelhos podem ser o computador, o telemóvel, as luzes do trânsito, etc. Networks estão presentes no nosso dia-a-dia, quer seja nos transportes públicos, quer seja através de meetings com os nossos colegas, entre muitas outras coisas. Então, como podemos ver aqui, por exemplo, nesta imagem, isto é uma network. Vamos então responder à pergunta, e a pergunta é: qual é o termo utilizado para aparelhos que estão conectados? Como vimos há pouco, o termo utilizado é networking. A internet é uma network enorme que é constituída por várias networks dentro dessa network enorme. Um exemplo disso é o diagrama em baixo, como podemos ver. A Alice fez 2 novos amigos e ela quer apresentar estes 2 novos amigos aos amigos que ela já tinha, ou seja, aos amigos Bob e Jim. Ela fez 2 novos amigos, que é o Zayan e o Toby, e quer apresentá-los ao Bob e ao Jim. No entanto, os novos amigos da Alice não falam a mesma língua que o Bob e o Jim. E por isso, a Alice será a pessoa que traduz tudo de uns amigos para os outros. Com este exemplo, podemos ver que todas estas pessoas juntas formam uma network grande. Mas se olharmos ao detalhe, o Zayan, o Toby e a Alice formam uma network pequena dentro desta network enorme. A Alice, o Zayan e o Toby formam outra network pequena dentro desta network grande. Portanto, a primeira iteração da internet ocorreu dentro do projeto ARPANET. Este projeto foi fundado pelos Estados Unidos da América e foi a primeira network documentada em ação. No entanto, a internet, como a conhecemos, foi inventada por Tim Berners-Lee através de WW, que significa World Wide Web. Foi só assim que começaram a haver repositórios para guardar e partilhar informação. Como há pouco foi visto, a internet é feita de pequenas networks todas juntas e estas pequenas networks chamam-se private networks e as networks que conectam estas pequenas networks chamam-se public networks ou internet. Vamos então passar à nossa pergunta, que é: quem inventou a WWW? Portanto, World Wide Web. Como vimos há pouco, quem inventou foi o Tim Berners-Lee. E podemos verificar isso aqui. Para comunicar e manter a ordem, os aparelhos devem de poder identificar e de ser identificados numa network, uma vez que é necessário sabermos com quem estamos a falar. Os aparelhos de uma network são similares aos humanos na medida em que temos 2 formas de sermos identificados. Estas formas são o nosso nome, pois não existem nomes completos iguais, e as nossas fingerprints ou impressões digitais, que também elas são únicas. Os aparelhos têm também 2 formas de identificação, através do IP Address ou Internet Protocol Address e do MAC Address. O MAC Address ou Media Access Control é basicamente um serial number, ou seja, é um número que é atribuído pelo fabricante ao objeto que foi construído. Então, o IP Address pode ser utilizado para identificar um host numa network e o IP pode ser associado com outro aparelho sem que o IP mude. Os IPs são divididos em 4 octetos e o valor de cada octeto será resumido no IP do dispositivo na network. O IP varia de aparelho para aparelho e o mesmo IP não pode estar ativo mais do que uma vez ao mesmo tempo. Portanto, podemos ver 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos.
Como vimos há pouco, os aparelhos podem estar tanto em private networks como em public networks e tal será determinado dependendo de onde estes se encontram. Um public address é utilizado para identificar um aparelho na internet e um private address é utilizado para identificar um aparelho entre outros aparelhos. O MAC address é composto por 12 caracteres. Estes caracteres dividem-se em 6, como podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os primeiros 6 caracteres, estes 2, 4, 6 caracteres, representam a empresa que fabricou a Network Interface e os últimos 6 números, portanto estes 2, 4, 6 números, são números únicos que identificam a Network Interface. No entanto, o MAC address pode ser falso ou falsificado. Então, prática. Os laboratórios interativos simulam uma rede Wi-Fi de um hotel onde você tem que pagar pelo serviço. Você notará que o router não está a permitir que os pacotes do Bob, que são os pacotes a azul, vão para o site TryAcme e está a colocá-los no lixo. Mas os pacotes da Alice, que são os pacotes a verde, estão a funcionar bem porque ela pagou pelo Wi-Fi. Tente alterar o MAC address do Bob para o mesmo da Alice para ver o que acontece. Portanto, como prática, nós temos que fazer isto. E isto pode ser feito através deste site que eles aqui têm. Podemos ver que os da Alice estão a ir, mas o Bob não. Portanto, o que a gente tem que fazer é mudar o do Bob para este MAC address da Alice. E agora, se fizermos request site, ele já tem acesso ao TryAcme. Portanto, esta é a nossa flag. Mas também temos algumas perguntas às quais vamos responder e vamos começar. O que significa IP? Como vimos há pouco, IP significa Internet Protocol. Segunda pergunta. Como se chama cada secção do IP address? Portanto, esta pergunta. Como vimos há pouco, cada secção chama-se octeto. Em inglês, octet. É a mesma coisa, basicamente. Terceira pergunta. Quantas secções em dígitos tem o IP address? Vamos aqui ver. Tem 1, 2, 3, 4. Quarta pergunta. O que significa o termo MAC? Então, o termo MAC significa Media Access Control. E a quinta já está respondida, que é a nossa flag. Passemos à frente, então. Vamos falar então agora do ping. Ping é uma das ferramentas mais fundamentais da network que nos é disponibilizada. Ping utiliza pacotes ICMP, que é Internet Control Message Protocol, para determinar o desempenho de uma conexão entre dispositivos. Por exemplo, se a conexão existe ou é confiável. Para fazer ping a um IP address é só escrever no terminal ping e à frente o IP ao qual nós queremos fazer ping. Portanto, vamos responder às perguntas. Qual é o protocolo que ping utiliza? Já vimos que o protocolo que ping utiliza é o protocolo ICMP. Qual é a sintaxe utilizada para fazer ping a um IP address? Por exemplo, a este IP address. Portanto, já sabemos, há pouco eu disse, ping e à frente o IP address. Portanto, o comando que ficaria era ping 10.10.10. E agora, temos que obter a flag deste site que eles nos dão. E como é que obtemos a flag? É fazer ping a este IP. Portanto, nós inserimos aqui o IP address, que é 8.8.8, são 4 8, portanto, .8, e send ping request. E, como podem ver, existe uma conexão e é confiável. E aqui temos a flag. Esta task é basicamente uma task que nos diz para irmos para o room intro to LAN
que falaremos noutro vídeo.